Olá, eu sou Eliane Lobão e gostaria de compartilhar sobre a violência contra a mulher no âmbito religioso. Eu sou pedagoga, sou teóloga, sou pós-graduada, mestranda em performances culturais e doutoranda em performances culturais. Irei falar sobre o silenciamento da mulher dentro da religião. Se nós pensarmos a religião, a igreja, de uma forma geral, seria o lugar do acolhimento, o lugar do amor, o lugar da paz, o lugar dos relacionamentos, o lugar da busca da felicidade. Porém, muitas vezes, dentro da igreja, dentro da religião, nós encontramos um outro lugar, um lugar da opressão, um lugar do machismo, um lugar do medo, das incertezas. E eu estou aqui enquanto teóloga, enquanto pastora, não estou aqui para falar mal da igreja. O meu posicionamento não é falar mal da igreja, mas o meu posicionamento é denunciar certas atitudes dentro dessa instituição que fazem com que essa mulher seja silenciada e com que essa mulher sofra opressão. Muitas mulheres estão dentro da igreja e elas lidam com diversas situações de violência doméstica, de silenciamento, de menosprezo, e às vezes elas não sabem como lidar com essa situação. E dentro da igreja, dentro da religião, às vezes elas buscam um acolhimento, elas buscam respostas para essas questões e lá não encontram respostas para tais. E de que forma que eu posso estar afirmando isso? Eu trabalhei durante 20 anos enquanto pastora evangélica de uma grande igreja, e eu percebi muitos casos dentro das igrejas que não tinham respostas. Primeiramente, a igreja, como que ela lida com as situações das mulheres que sofrem violência e como que ela lida com essas questões de mulheres, às vezes, que apanham, de maridos opressores, que chegam bêbados, que agridem os filhos, que as oprime, que as torturam de diversas formas de tortura. Às vezes a igreja se posiciona diante delas com a intenção dela de uma forma passiva, que ela tem que buscar, que ela tem que orar, que ela tem que clamar e que ela tem que sofrer tudo calada e passivamente para que Deus dê resposta para tudo aquilo. Existe um fardo muito grande que é colocado nessas mulheres, que é o fardo do pecado. É o que nós podemos chamar de tabus religiosos. Se pensarmos em Eva como aquela mulher a qual veio o pecado ao mundo, então toda a culpa foi dada para uma mulher. E é essa mesma mulher dentro da religião, dentro da igreja, que tem que buscar a transformação do marido, que muitas vezes não quer ser transformado. Ou seja, ela tem que orar mais, ela tem que pagar um preço a mais para que esse homem seja transformado. E se ele não foi transformado, a culpa não é dele. A culpa, às vezes, é dela que não pagou o preço que deveria ter pago. Então, assim, são questões que nós devemos colocar à mesa. Como que a igreja tem encarado essas situações? E, além de tudo isso, nós temos que pensar sobre a questão do divórcio. O divórcio dentro das igrejas, ele é inaceitável. Inaceitável em diversas situações. Alguns casos extremos, como adultério, algumas igrejas ainda relevam. Mas, tirando o adultério, jamais pode ser indissolúvel. Tendo que a mulher ficar sozinha pro resto da vida e ele da mesma forma. Porém, dentro de um relacionamento, o que se passa dentro de quatro paredes? Será que o relacionamento entre homem e mulher, ninguém mete a colher? Igreja não mete a colher? O que os pastores têm feito quando essas mulheres procuram determinados pastores para denunciar as agressões sofridas? Como tem sido a posição dos líderes? Será que eles têm sido passivos diante disso? Será que eles têm concordado com essas atitudes? Porque concordar não é só falar que o homem está certo, mas silenciar-se também é um ato errado. Porque deve ter uma postura, a igreja deve denunciar, a igreja deve confrontar essas atitudes. E para exemplificar bem essa fala, eu vou citar uma experiência, porque
Eu não estou aqui para falar somente como teólogo, mas alguém que viveu experiências muito fortes em relação a esses casos. Uma certa vez, em aconselhamento pastoral, um jovem que não era mais da nossa igreja, mas de outra instituição, ele nos procurou para falar que estava tendo várias desavenças com a esposa. E no âmbito da conversa foi aconselhado que ele largasse ela pelo temperamento agressivo que ele tinha, que mesmo a igreja sendo contra o divórcio, foi aconselhado que ele se separasse dela antes que algo pior acontecesse, por ele ser muito agressivo. E, infelizmente, algo pior aconteceu. Certos 3, 4 dias depois, essa mulher desapareceu. Ele pegou o filho que tinha 1 ano e pouco, entregou para a mãe dele e falou: cuida da criança que daquela mulher eu já dei jeito. E ele desapareceu. E nunca mais ele foi encontrado, esse rapaz. E 1 ano depois, o corpo dela foi encontrado atrás do postão Aparecidão, aqui na BR, próximo aqui, Aparecida de Goiânia. O corpo dela, a alçada dela foi encontrada. Então, assim, o que justifica a questão de não aceitar o divórcio? Será que mesmo que o casamento é indissolúvel? Será que as mulheres são obrigadas a serem agredidas até a morte? Será que elas têm que passar por tudo isso? A vida é o resultado de um não divórcio? Então, assim, além do adultério, existem casos mais fortes que devem ser denunciados, que devem ser colocados em questão. Um outro posicionamento que eu gostaria de colocar é sobre o trabalho da mulher dentro da igreja. Assim como lá fora no campo de trabalho, o homem exerce a mesma função que a mulher e recebe muito mais, dentro da igreja não é diferente. Dentro das igrejas cristãs evangélicas, principalmente as pentecostais, as mulheres exercem 80% das pessoas que frequentam uma igreja são mulheres. E elas trabalham muito mais do que os homens. Trabalham na limpeza, trabalham na arrecadação, dizimam, elas fazem bazar, elas fazem cantina, elas movimentam a igreja, trabalham em todos os serviços. Porém, os títulos, os prestígios é dado aos homens. São os homens que sentam nos púlpitos, são os homens que recebem os títulos de pastores, são os homens que recebem as honras. E muitas vezes essa igreja é carregada por uma mulher. Eu estou aqui em uma posição diferente, porque eu fui pastora, mas eu exerci todas essas funções de limpeza, de cantina. E, infelizmente, às vezes, quando eu saí da igreja, eu não fui reconhecida. Eu fui reconhecida como a ex do pastor, mas eu não fui reconhecida como aquela que trabalhou 20 anos, visitando, orando, intercedendo, limpando igreja, fazendo cantina, fazendo evento, construindo patrimônio. Eu não fui reconhecida enquanto isso. Eu fui apenas a ex-mulher do pastor. Então, cabe refletirmos sobre o papel que a mulher exerce dentro da igreja, sobre a importância que a mulher exerce dentro da igreja e pensarmos sobre essas questões. Até porque Jesus, na Bíblia, nós não vemos lá casos de mulheres que foram discípulas, mas nós sabemos que existiam mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Então, existiam mulheres obreiras que desde aquele tempo trabalharam firme e financiaram o ministério de Jesus. Então, hoje eu não estou aqui para falar de igreja, não estou aqui para falar de religião, mas eu estou aqui para fazer provocações, de pensarmos do papel da mulher e de pensarmos de como essa mulher é tratada, é vista dentro da instituição religiosa. E essa mulher merece honra, merece respeito, merece dignidade e merece viver.